Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Bom, vamos analisar o mercado do dia 10 de julho, domingão, então sem mais delongas, vem comigo. Seguinte, separei alguns jogos do mundão aí para vocês e todos os jogos da Série A para a gente analisar. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Essa simples ação sua me ajuda bastante a continuar crescendo e a continuar alcançando cada vez mais pessoas. No final do vídeo, deixe também um feedback me dizendo o que você achou desse vídeo, fechou? Bom, o primeiro jogo que eu separei para vocês foi o Molde contra o Tromsø, tá? O Molde que nos últimos 5 jogos ele empatou 2, venceu 3. Pega o Tromsø que nos últimos 5 jogos venceu 2 e empatou 3. São dois times que estão muito bem no campeonato e para esse jogo o mercado que eu indico é o mercado de over, tá? Gols, mais de 1,5 gol, pagando aí 1,20. Então esse jogo aí você pode usar para acrescentar na sua múltipla, tá? Os dois times são times que fazem muitos gols e costumam levar também 1 ou 2 gols na partida. Então mais de 1,5 gol é interessante. E o segundo palpite é ambas equipes marcam ou mais de 2,5. Essa opção muito interessante aqui da Betano, dando a cotação de 1,39. Beleza, turma? O segundo jogo da Noruega também é entre Brann contra Stabæk, tá? O time da casa, ele tá com 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Pega o time de fora, que nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. Então também é mais um mercado para gols, beleza? Mais de 1,5 gol, pagando aí 1,22. E ambas equipes marcam ou mais de 2,5, pagando 1,45. Eu separei esses jogos para vocês porque são jogos que estão com um padrão muito alto no mercado de over e vale a pena sim acrescentar nas múltiplas de vocês. Beleza, turma? Mais um jogo também para vocês ficarem ligados é do Deportivo Tarma contra Carlos Stein, tá? É pela Liga Peruana, a primeira divisão. Nos últimos 5 jogos, o time da casa perdeu 4 e empatou 1. E o time de fora perdeu 3 e empatou 2. Para esse jogo, o mercado de over também se repete com muita frequência. Então, mais de 1,5 gol, pagando 1,33 é muito interessante. E também o mercado de escanteios. Bora ver se abriu. Não abriu, mas se você tiver aí no dia desse jogo e tiver aberto esse mercado, você pode ir aí mais de 8,5 escanteios também. Separei esses 3 jogos, turma, porque são jogos que estão saindo muitos gols na partida. Então fiquem atentos aí para colocar aí nas suas múltiplas ou até mesmo para trabalhar no ao vivo, enfim. Beleza? Vamos agora para os jogos do Brasileiro Série A. E aí, vamos começar agora as análises dos nossos times brasileiros, tá? Começando pelo Brasileirão Série A, vou analisar todos os jogos. O primeiro jogo é Curitiba contra Juventude, na casa do Curitiba. O Curitiba, que nos últimos 5 jogos venceu 1 e perdeu 4, pega o Juventude, que nos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou somente 1. São dois times que estão na parte de baixo da tabela, brigando aí para sair do Z4. Para esse mercado, eu não vou em gols, eu não vou em mercado de resultado, eu vou em mercado de escanteios, beleza? São dois times que têm muitos escanteios nos seus jogos. Então, bora encontrar uma oportunidade aqui nesse mercado de escanteios. Bom, turma, mais de 8,5 pagando 1,33 e mais de 4,5 escanteios no primeiro tempo pagando 1,65. São essas duas entradas aí que eu recomendo nesse jogo do Curitiba contra o Juventude. São dois times que estão fracos, são dois times que não estão conseguindo apresentar um bom futebol. Então eles costumam cruzar bastante na área e dar chutes de média e longa distância, proporcionando muitos escanteios, beleza? E aí vamos para as pauladas do domingão, né? Então, turma, Corinthians contra Flamengo são dois times que eles estarão jogando a Copa do Brasil no meio da semana. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, de tarde, então ainda eu não consigo falar para vocês com exatidão a escalação, tá? Eu sei que os ingressos do Corinthians esgotaram e os ingressos da parte do Flamengo também esgotaram. É um jogo duro, tá? Mesmo se fosse todos os titulares, continuaria sendo duro. É um jogo que o histórico já fala por si, né? Então vamos aos números padrão. O Corinthians, nos últimos 5 jogos, venceu 2
perdeu 1 e empatou 2. Enquanto o Flamengo vem de 4 vitórias consecutivas e uma derrota. Para esse jogo, turma, eu não acredito que seja um jogo de muitos gols, tá? Eu entraria aí no mercado de under, menos 3.5, pagando 1,23. E o segundo mercado que eu entraria também é o mercado de escanteios. Bora encontrar aqui oportunidades para a gente no mercado de escanteios. Flamengo, mais de 5.5 escanteios. É uma aposta interessante, tá? Corinthians também, mais de 5.5. Mais seguro mesmo é melhor em mais de 8,5, pagando 1,34, para você acrescentar aí na sua múltipla. Como eu falei, vai ter muitos jogos aí que os times podem ir mistos, então vai ficar um pouco difícil de dar uma análise 100% completa, porque a gente analisa com os dois times titulares. Quando entra a reserva, já muda o padrão um pouquinho de jogo. Mesmo um time em reserva, o Flamengo ainda é um pouco mais superior no papel. Porém, é o Corinthians em casa que acabou de passar de um jogo difícil da Libertadores contra o Boca Juniors. Enfim, são dois times que também passaram na Libertadores. Então, para esse jogo aí, é melhor entrar no mercado de escanteios ou no mercado de under, beleza? Atlético Mineiro contra São Paulo. A mesma coisa, turma. Atlético Mineiro acabou de passar aí para as quartas de final da Libertadores e o São Paulo acabou de passar para as quartas da Sul-Americana. O Atlético Mineiro tem jogo pela Copa do Brasil, o São Paulo tem jogo pela Copa do Brasil. Então, eles podem também ir com times mistos. O Atlético Mineiro, nos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1. São Paulo também venceu 4 e empatou 1. São dois times que estão na parte de cima da tabela, assim também como o Flamengo e o Corinthians. Para esse jogo, eu iria no mercado de gols, tá? Mais de 1,5 gol pagando 1,38. Os jogos que o São Paulo joga são jogos que saem muitos gols também no primeiro tempo. Então, meio gol no primeiro tempo é interessante. E também o mercado de escanteios, mais de 7,5, mais de 8,5 escanteios, ou até mesmo mais de 5,5 escanteios para o Atlético Mineiro, que é um time que ataca bastante. Fortaleza contra Palmeiras também são dois times que têm jogos aí pela Copa do Brasil, são dois times que estão um pouco desgastados também. O Fortaleza foi eliminado pela Libertadores, o Palmeiras passou com tranquilidade. O Fortaleza perdeu 3 jogos, empatou 1 e venceu 1. Pega um Palmeiras que venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Turma, pode ser que o Palmeiras vá com um time misto, pode ser. No último jogo, Abel tentou poupar Rony, né, mas ele entrou ainda no primeiro tempo. Então, assim, bem provável que o Palmeiras vá misto. Mas o Fortaleza, eu acredito que ele tem que ir com titular em todos os jogos, porque Fortaleza está numa situação muito crítica aí no Brasileiro e ele tem que avançar, né? E o Fortaleza, ele tá com uma vantagem do segundo jogo da Copa do Brasil, que ele ganhou do Ceará, né? Então, o Fortaleza vai com o time completo. Isso não diz muita coisa, né? Porque ele vai enfrentar o Palmeiras, mas é um jogo para gols. Over 1,5 é o meu palpite, dando 1,40. Para mim, esse jogo aí é 1-1, tá? 1-1, ou eu vou na zebra. 2-1, Fortaleza aí em cima do Palmeiras. Fortaleza tá precisando vencer e o Palmeiras pode ir com time misto. Mas meu placar de 2-1, turma, é meramente especulativo, tá? Se o Palmeiras for com o time titular, esqueça aí, Fortaleza não aguenta. Santos contra Atlético Goianiense. O Santos, que nos últimos 5 jogos perdeu 3 e empatou 2, pega um Atlético Goianiense que conseguiu, né, no último jogo avançar de fase. Um jogo incrível o Atlético Goianiense fez. Então ele venceu o último jogo, perdeu 2 e empatou mais 2. São dois times que também eles jogam pela Copa do Brasil. Eu não acredito que o Santos vá com o time em reserva, tá? Ele pode ir com o time misto, mas poucas peças vão ser poupadas, principalmente pelo vexame aí na Sul-Americana. E o Atlético Goianiense, ele pode ir sim com o time misto. Ele teve um jogo muito difícil na última semana e vai ter um jogo muito difícil no meio da semana. O meu palpite para esse jogo é um Santos com empate, pagando aí 1,28, ou o Santos empate e anula, pagando 1,44, porque o Santos ele precisa mostrar seu futebol, senão as coisas vão começar a ficar feias lá pelo Santos. Cuiabá contra Botafogo. Cuiabá que nos últimos 5 jogos venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. Pega um Botafogo que vem de uma vitória, 2 derrotas e 2 vitórias. Para esse jogo não tem muito o que fazer, é um jogo que eu prefiro ficar de fora, mas se eu for indicar alguma coisa, eu indico o mercado de under, tá? Menos de 3,5 gols na partida aí, pagando em 21. Mas dos jogos que vão ter na Série A, esse vai ser o jogo que eu não colocarei minha grana. Beleza? E aí vamos para o nosso bilhete pronto, que são 2 jogos, mais de 1,5 gol entre Atlético Mineiro e São Paulo e mais de 1,5 gol entre
Associação Deportiva Tarma contra Carlos Stein, tá? Essa cotação tá dando uma soma de 1,83, muito interessante. Se você ainda não tem cadastro na Betano, se cadastre para você ganhar até R$300 de bônus no primeiro depósito, ou seja, se você colocar R$300, vira 600, colocou 100, vira 200. Isso é muito interessante. E também, se você quiser mais bilhetes prontos, mais palpites, aqui na descrição também tem um link do meu canal 100% gratuito do Telegram. Fechou? Tamo junto, vamos colocar dinheiro no bolso. Até mais.